Bem, boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos. Semana passada, na quinta-feira passada, eu tive um problema aqui de ordem técnica e eu acabei não conseguindo avisar o representante de turma a tempo, tá? Peço perdão, mas não tem tanto problema porque a aula da semana passada era mais introdutória, então a gente não há tanto prejuízo. Hoje só é que a gente vai iniciar mesmo no conteúdo e a gente ainda vai ver uma parte do primeiro capítulo porque ele é muito grande. Então fiquem tranquilos aí que não haverá prejuízo para vocês, tá, em relação a essa aula. E também entendo que não precisa de reposição, tá? Então fiquem tranquilos. Outro ponto, né, que como tenho falado, não temos previsão ainda de retorno das nossas aulas presenciais. Seguimos aí aguardando melhor juízo, tanto das autoridades sanitárias quanto, né, pelo poder público. Então, até lá, a gente continua tendo as nossas aulas aqui pelo Teams mesmo, tá? Então, hoje a gente vai ver uma parte do primeiro capítulo, que ele é realmente muito, 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 muito grande. Não tem como ver tudo em menos de 50 minutos. Então, a gente vai dividir esse capítulo aqui em duas aulas. Se não der em duas, a gente divide em três, tá? Não se preocupe que não vai haver prejuízo para ninguém aqui. Hoje, né, a gente vai ver essa primeira parte do capítulo primeiro, que é a administração dos suprimentos e a gestão de estoques. Peraí que eu só vou... Vitor, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Uma dúvida, segunda-feira vai ter aula normal ou não? Olha, não, o carnaval ele não é um feriado, certo? Então, nem mesmo cinzas, porque o que institui o feriado é uma lei, né? Seja uma lei federal, estadual, municipal, então sempre é uma lei que vai instituir o feriado. E não tem lei instituindo feriado de carnaval, não tem lei instituindo feriado de cinzas, né? Isso foi tomado como feriado, como ponto facultativo, e sempre foi todo mundo seguindo como se realmente o fosse, né? Mas não é. Então, como tem inclusive um decreto do governo do estado, né, que proíbe a concessão de ponto facultativo, né, nesses dias, então até segunda ordem teremos aula normal, tá? Na segunda, na terça e na quarta-feira. Beleza, obrigado. Pronto. Então, primeira parte do primeiro capítulo, né, administração dos suprimentos. Então, quando a gente fala de administração de suprimentos, gestão de estoques, né, isso nos remete a algo que é muito comum, especialmente no serviço público, para quem aí já trabalhou em algum órgão público ou trabalha, é a questão da gestão dos recursos materiais e patrimoniais. Sempre tem aquela diretoria de patrimônio, né? A divisão de patrimônio, enfim, ou a unidade de patrimônio, enfim, sempre tem um setor que vai cuidar, né, do patrimônio móvel e imóvel daquele órgão, né? Nas empresas isso existe, mas de uma outra forma, né? Como é que eu posso dizer? A máscara, né? A forma como ele se apresenta, como esse setor, essa gestão se apresenta é um pouco diferente, né? Então, gestão de recursos materiais, patrimoniais, né? Ou hoje essa gestão de suprimentos é algo que traz grandes desafios, né, para as organizações, porque essa gestão ela é responsável pelos estoques. Então, em certos instantes, em certos momentos, essa gestão ela pode ser estratégica. Então, esses estoques eles podem representar algo do ponto de vista estratégico, assim como em outras situações eles podem se tornar uma carga, né, para as finanças da empresa, um problema, algo com que a empresa deve se preocupar.
Então, o objetivo dessa gestão de estoques, né, da administração de suprimentos, é otimizar esse investimento em estoques. E isso é aumentando o uso eficiente desses meios internos da empresa, diminuindo as necessidades de capital investido em estoque. Então, você investe em estoque de uma maneira otimizada, né, de uma maneira inteligente, por assim dizer. Você usa de forma eficiente os meios internos da empresa e, por consequência, você acaba diminuindo as necessidades de investir, né, de tirar capital da sua empresa para investir em estoque, porque antes de qualquer coisa, o investimento ele é inteligente. Então, a administração de suprimentos ela tem que conciliar da melhor maneira possível esses objetivos de compra, produção, vendas e finanças. E tudo isso sem prejudicar o processo operacional da empresa, né? Então, a administração de suprimentos ela envolve compras, envolve produção, envolve venda, envolve finanças, tudo isso em sincronia com a parte operacional da empresa, com aquilo que a empresa de fato faz. E aí o primeiro ponto que a gente traz aqui é a administração dos recursos, né? A administração de materiais, como a gente vê hoje, né, ela é uma atividade muito antiga, né? Então, desde os primórdios aí da administração, né, como uma ciência, a administração de materiais ela sempre existiu. E ela passou a crescer muito depois que nasceu e preponderou o entendimento de que a logística ela ultrapassa, né, as barreiras da empresa buscando eficácia, ou seja, atender a primazia da empresa, que é atender necessidades e expectativas dos clientes. Então, nesse formato mais conhecido, a administração de materiais ela tenta conciliar a necessidade de suprimentos com a otimização dos recursos financeiros e operacionais da empresa. Então, quando a gente fala de administração de materiais, é o ponto-chave que a gente tem que pensar, né? Conciliação, necessidade de suprimento, otimização de recursos financeiros e operacionais. Sempre que a gente ouvir falar de administração de materiais, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso. Então, quando a gente olha para a cadeia de suprimentos da maioria das empresas, essa cadeia começa no fornecedor da matéria-prima, passa por um fluxo de transformação dessa matéria-prima, e eu acredito que vocês já devem ter estudado essa questão de como ocorre a transformação da matéria-prima no produto final. Não lembro se foi comigo ou com outro professor, mas eu já cheguei a lecionar essa disciplina. Não lembro se foi para vocês, mas certamente vocês já estudaram sobre isso, né? A matéria-prima que passa por um fluxo de transformação e vai chegar à ponta de consumo através de um produto que é oferecido para o cliente final, que é aquele que compra, que consome o produto que a sua empresa oferece. Então, daí que se pode pensar que se os investimentos em estoques são otimizados, né, e a partir disso eu conseguir administrar bem esses investimentos, e isso tanto em termos de negociações e estratégias de aquisição, quanto em termos de dimensionamento desses estoques e dos projetos de sistemas de distribuição, eu vou acabar tendo como resultado uma redução dos níveis de estoques muito grande. E isso vai aumentar os ganhos da minha empresa. Então, o objetivo primário é maximizar o lucro, aumentar o lucro, né, sobre o que foi investido em recursos de transformação e recursos a serem transformados, ao mesmo tempo em que se garante a eficácia. Lembram da eficácia? Atender a necessidade do cliente. Então, o objetivo primário, né, que a gente traz aqui, maximizar lucro e garantir eficácia. Então,
maximizar lucro de que forma, né? Investindo, maximizar lucro sobre o que foi investido em recursos de transformação e recursos a serem transformados, você já deve ter estudado isso, e garantir eficácia, que é atender a necessidade do seu cliente. Desculpa. Os administradores, eles têm sobre os estoques, né, atitudes muito diversas. Isso porque os recursos a serem transformados, que são os materiais principalmente, ou os bens produzidos, quando eles são estocados, exigem uma quantidade de investimento de capital muito grande, né? Além de que existe o risco de atingir a vida ou o tempo de validade do produto, ou uma coleção que sobra ao término de uma estação climática, por exemplo, e precisando de armazém adequado e controlado para evitar essas perdas. Então, isso é bem visível de acontecer em algumas empresas, né? Quando a gente deixa um produto estocado por tempo demais, a gente pode perder a validade dele, a gente perde a vida daquele produto. Ele sobra ali naquele momento e ele se torna algo que não é tão útil. Ele perde sua utilidade. Mas aí, por outro lado, algumas operações elas não podem existir sem os estoques, né? Que aí eles vão acabar permitindo a sobrevivência em ambientes mais complicados, em ambientes mutantes. Ou seja, não quer dizer a gente não quer dizer aqui que o estoque é algo ruim. Pelo contrário, ele é algo bom, né? Agora, a questão é saber administrar o estoque, né? E utilizar esse estoque de forma adequada. Claro que trabalhar com previsão é uma coisa um pouco difícil dentro da administração. Mas o ponto é você conseguir ter um estoque que atenda aquilo que você precisa, sem sobrar demais. Ou seja, o investimento tem que ser equilibrado, para que você tenha mais lucros do que perdas. Então, é por isso que a gente tem que entender o estoque como um elemento fundamental para equilibrar essa relação entre a capacidade de fornecimento e a demanda, né? Já que o fornecimento e a demanda nem sempre eles acontecem, nem sempre eles ocorrem conforme a vontade do administrador. Às vezes tem mais fornecimento, às vezes tem mais demanda. Então, o administrador tem essa missão de equilibrar ambos, né? E aí entra o estoque para tentar fazer esse trabalho. Então, a administração dos suprimentos, ela pode ser abordada sob 3 óticas que são igualmente importantes, elas têm o mesmo valor. Primeiro, a gente fala de gestão de compras, e essa gestão de compras, ela tenta garantir a disponibilidade dos recursos a serem transformados, né, os materiais, e dos recursos de transformação para todas as áreas da organização. E essa gestão de compras ela também tem a responsabilidade de desenvolver fornecedores que atendam aos requisitos de qualidade e que atendam às especificações que são exigidas pela empresa. Isso dentro do tempo exigido para a entrega e com capacidade de repetição. Então, veja que gestão de compras é algo muito além do que simplesmente ir lá e comprar, né? Outro ponto, gestão de estoques, que é uma área muito importante por gerenciar a garantia da disponibilidade dos itens que são necessários no processo produtivo. E essa gestão de estoques ela vai cuidar para que não falte nada. E que isso acaba gerando, né, parada das máquinas, faz com que sejam atendidas as necessidades do cliente e garante eficácia, né? Porque se eu deixo faltar alguma coisa, algum tipo de suprimento qualquer, o meu maquinário, seja as ferramentas, seja a força humana, em algum momento vai parar de funcionar. E aí, se o meu maquinário para de funcionar,
eu estou deixando de atingir a eficácia, né, e garantir que sejam atendidas as necessidades dos meus clientes, né? Então, isso é muito importante, a gestão de estoque se mostra muito importante sob essa ótica. E, por fim, a gestão da distribuição, né? Antigamente, os centros de distribuição eram simplesmente denominados, chamados de estoque, né? Uma empresa que tem muito isso é a Domestilá, por exemplo. Claro que toda empresa tem o seu centro de distribuição, mas a Domestilá, por exemplo, o Center Kennedy, elas têm os seus centros de distribuição, né? Que até certo tempo eram chamados de estoque. Eram os estoques, né, que existiam. Então, hoje, considerando que existe uma necessidade cada vez maior de otimizar o tempo, cada instante perdido, cada segundo perdido em espera é prejuízo, então a atividade de gestão da distribuição ela vai ter uma grande importância porque ela vai ter responsabilidade pelo recebimento, pela guarda e pela distribuição de tudo aquilo que foi comprado. E ela vai entregar de forma interna as quantidades necessárias no momento exato e vai cuidar da guarda e da distribuição dos bens produzidos pela organização, né, fazendo com que eles sejam despachados, entregues de forma adequada e segura para onde eles têm que ser como destino final, certo? Então, quando a gente fala, né, de administração de suprimentos, a gente pensa sempre por essas três óticas: gestão de compras, gestão de estoques e gestão da distribuição. Além disso, essa administração de suprimentos, ela também precisa ser vista, precisa ser entendida com relação a outras áreas da empresa. E aí a gente menciona algumas aqui, como por exemplo, a área financeira, né, que é responsável pela gestão dos recursos financeiros, que vão garantir a possibilidade de compra dos recursos que vão ser transformados ou os recursos de transformação, que são exigidos dentro do processo produtivo. A gente pode mencionar a área de produção, né, que é a área que agrega valor, e a área que vai realizar a transformação dos recursos que vão ser transformados nos bens ou nos serviços que a empresa oferece, que a empresa vende, e isso tudo dentro do prazo que é solicitado pelo cliente. A gente pode mencionar a área de marketing, né, que é, como a gente já viu em outras oportunidades, é uma área que é fundamental dentro da estrutura de uma empresa, porque ela tem a responsabilidade de definir o volume de cada item que vai ser produzido. E isso vai levar à definição de volumes que devem ser comprados, né, de tudo aquilo que deve ser comprado na gestão de compras e estoques, né? Outro ponto, recursos humanos. Então, cada vez mais as empresas têm dificuldade em encontrar pessoal qualificado para as funções, né? Isso tudo considerando a competição entre as organizações, entre as empresas, pelos melhores talentos. E ainda mais agora quando a gente fala de crescimento econômico, né? Então, é uma máxima que é muito popular, né? Que às vezes as pessoas falam assim, olha, emprego até tem, né, mas não tem gente qualificada. Quem nunca já pelo menos presenciou ou já tentou se candidatar a uma vaga, mas assim, caramba, não tem essa formação. Não tenho os pré-requisitos que eles estão pedindo, eu não tenho esse curso, eu não tenho essa experiência, né? Que geralmente são solicitados. Então, recursos humanos também sofrem um pouco com essa dificuldade, né? Outra questão, outra área, TI, que é informática, né? Que é a área das organizações que trouxe para si a responsabilidade por registrar e guardar as informações empresariais. Então, ela faz com que os estudos de marketing possam ser tratados e transformados pela gestão de compras, dividindo os produtos finais, né, nos seus componentes e permitindo também a definição das necessidades de cada um. E isso sem cálculo manual, que algo complexo ou algo que seja propenso a erro, né? Não quer dizer que a informática não erra, ela pode errar, mas pela automação
daquilo que ela faz, ela diminui potencialmente a possibilidade de erro. E outra área também mencionada é a logística de distribuição. Então, trabalhando diretamente com a gestão de distribuição, né, que é o que ela faz, ela administra a forma com que esses produtos finalizados são despachados. E, claro, procurando sempre a eficácia. Então, ela vai atender as expectativas dos clientes. Então, logística e distribuição vai justamente cuidar da maneira como o produto final, né, aquilo que a empresa de fato oferece, vai ser despachado para o cliente, para entrega ao cliente, né? A administração de suprimentos. O PIB, né, que é o chamado Produto Interno Bruto, para quem não sabe, ele representa a riqueza de um país, né? A soma de todos os bens e todos os serviços que são produzidos num determinado período de tempo. Geralmente o PIB ele é mensurado de forma anual. Então, todos os anos há uma medição de PIB, mas pode haver outras periodicidades também. Então, países como o exemplo do nosso Brasil, né, que é muito rico em recursos naturais, tiveram aí por anos somente fontes de recursos potenciais, porque não havia uma tecnologia aplicada na transformação desses recursos. Então, a função produção é a que vai transformar esses recursos naturais em produtos úteis. E para que ela seja eficaz, para que essa função produção seja eficaz, ela tem que acrescentar valor ao produto ou ao serviço que é oferecido após a transformação. Então, esse acréscimo de valor, ele cria mais riqueza, ele vai acabar gerando, por conta disso, um PIB maior. Então, temos aí o exemplo da China. Né? A China, em 2008, ela ultrapassou a Alemanha como a terceira potência econômica mundial. E isso tudo, basicamente, porque ela tem uma grande capacidade de produção. Ela transforma, ela cria valor e ela aumenta, por conta disso, a sua riqueza. Né? Quem nunca comprou aí um produto da China? Né? A China, você pensa em alguma coisa, na China existe, a China cria, a China faz. Então, por conta disso, ela acabou até mesmo ultrapassando a Alemanha e se tornou a terceira maior potência econômica no mundo, porque a China tem uma capacidade de produção, uma capacidade de produzir muito, muito, muito grande. Então, as empresas que são voltadas para o mercado, elas têm que buscar superar as expectativas dos clientes. Então, não basta só atender necessidades, você tem que superar as expectativas. Então, todas as funções empresariais precisam contribuir para que as estratégias da organização sejam executadas. E, por conta disso, as operações têm que ter estratégias que vão satisfazer a necessidade do mercado. E, claro, fazer a entrega rápida e dentro do prazo. Então, para a operação, o tempo que decorre, né, o tempo que passa, desde a chegada de um pedido até a entrega do produto encomendado, é aquilo que a gente chama de lead time. Então, nesse mesmo tempo, na expectativa do consumidor, pode incluir o tempo para preparação e transporte da encomenda. O cliente espera um lead time o mais curto possível, ou seja, o cliente quer que o produto seja preparado e entregue no menor tempo possível. Olha o exemplo da hamburgueria, né? E agora é muito comum, né? Você ver essas hamburguerias que antigamente você só podia comprar lanches presenciais e a pandemia acabou mudando um pouco isso, né? Agora você pode fazer pedido pelo WhatsApp, pelo iFood, pelo Instagram, né? Tem as opções aí de você vender. Então, você faz o pedido e te dá uma previsão do tempo que vai ficar pronto e entregue na sua casa, né? Esse tempo, né, que a empresa, que a hamburgueria vai levar para fazer o seu hambúrguer e entregar na sua casa, é o que a gente chama de
lead time. Eu vou até escrever aqui no chat para vocês, eu não coloquei no slide. Então, eu vou colocar aqui para vocês no chat, para quem não estiver acompanhando pela apostila. É lead time. Então, lead time, toda vez que vocês ouvirem isso, lembre-se, é o tempo em que o produto é preparado e transportado para o cliente. E o cliente sempre quer o lead time mais curto possível. Então, se eu peço um hambúrguer, teoricamente eu estou com fome. Se eu estou satisfeito, eu não vou pedir comida para mim, né? Então, se eu peço um hambúrguer é porque eu preciso satisfazer minha fome. Então, satisfazer a minha fome, saciar a minha fome é a minha necessidade. Mas eu posso saciar a minha fome, né? A minha fome, satisfazer minha necessidade com um hambúrguer mediano, ok? Tipo, esse hambúrguer tá. Comi, não estava ruim, mas também não estava bom. Matou minha fome, era o que eu queria. Assim como eu posso satisfazer minha necessidade, saciar minha fome com aquele hambúrguer, né? Aquele hambúrguer lá que é o hambúrguer. O pão é bom, né? Aquele pão velho que gruda na boca. A carne do hambúrguer, né? Tá bem passada. A calabresa e o bacon estão bem fritinhos. A salada é fresca. O molho é bom, né? Então, isso não vai. Essas questões do eu achar bom ou eu achar ruim dizem respeito às minhas expectativas. Então, eu posso, né, com um hambúrguer bom, primeiro, satisfazer minha necessidade, que é saciar minha fome, e com algo muito bom, eu posso superar expectativas. Tipo assim, caramba, que hambúrguer bom! Se eu soubesse eu teria, eu nunca teria comido hambúrguer de outro lugar, eu comeria só dessa hamburgueria. E você passa a consumir um hambúrguer daquela hamburgueria até você descobrir um hambúrguer mais gostoso do que aquele. Isso é o que geralmente acontece, né? Então, para isso, existem aí 4 estratégias que vocês podem usar para atender os pedidos dos clientes, né? Nessa tentativa de diminuir o lead time. E envolver o cliente em cada uma dessas etapas resulta em características diferentes dessas estratégias, né? Então, primeiro a gente tem aqui o projeto para o pedido. Então, o pedido do cliente é único, é um projeto específico, personalizado, que tem um envolvimento muito alto do cliente durante a fase do projeto. Então, não existe estoque de material, o material só vai ser adquirido quando for realmente necessário. Então, o lead time é longo, porque ele vai englobar o tempo do projeto, a compra e a manufatura. Uma casa de campo, por exemplo, né? Construir uma casa é algo que vai demandar. O cliente tem que participar do projeto, tem que ver se ele está de acordo, se ele quer daquele jeito, nananã, vai ter que comprar a matéria-prima, construir a casa, ou seja, o tempo de espera entre fazer e entregar pronto é muito maior. É muito grande, melhor dizendo. Outro ponto, fazer para pedido, né? A produção ela se inicia somente quando o pedido do cliente chega e ela é feita com itens padronizados e alguns, em certos casos, que são feitos sob medida. Então, o estoque ele é tratado como matéria-prima e esse lead time, na maioria das vezes, é pequeno. Então, um armário daqueles embutidos da Todeschini, por exemplo, é algo que pode ilustrar essa estratégia, né? Que é o fazer para pedido. Né? Não sei se todo mundo aqui conhece a Todeschini, que é uma grande empresa que fabrica móveis sob demanda, né? Então, você vai lá, diz que quer comprar alguma coisa, você diz como você quer e eles entregam para você do jeito que você pediu. Então, eles já têm o material lá, eles só utilizam o material que eles têm, que fica sob estoque, e eles esperam o seu pedido chegar. Eles trabalham com aquilo que eles têm. Né? Outro ponto é o de montar para pedido. Então, o produto
O produto é montado com componentes que são totalmente padronizados. E eles são estocados pelo fabricante e são montados conforme a necessidade do cliente. Só um momento. Então, o lead time ele é ainda mais reduzido, porque os componentes eles estão no estoque e são padronizados. Então, esse projeto ele vai se limitar à seleção dos componentes que são necessários, né? A Evolukit, por exemplo, é algo é uma empresa que se adequa muito a essa estratégia. A Evolukit, ela é uma empresa que fabrica móveis modulados, ou seja, o móvel é aquele, o cliente só vai lá e compra. E aquele móvel, ele vai se adequar ao espaço que o cliente tem na sua casa, ou seja, ele não vai personalizar diferente da Todeskine, por exemplo, né, que tem a matéria-prima pronta e só espera o pedido do cliente para fazer alguma coisa, para criar um armário. Né? Na Evolukit, não. O produto está pronto. O cliente que tem que ver se aquele produto vai se adequar ao seu espaço ou não. E, por último, o fazer para estoque. Né? Nesse caso aqui, o fornecedor produz os bens e vende esses bens com base no estoque de produtos acabados. Então, esse aqui é o menor lead time de todos, porque o produto está para pronta entrega. Né? Por exemplo, uma geladeira na Casas Bahia. Então, não tem exemplo mais claro do que esse. Né? Você quer comprar uma geladeira e, caramba, eu vou na Casas Bahia. A Casas Bahia não é quem fabrica a geladeira. Né? Então, a Brastemp, por exemplo, né, com o exemplo aqui da apostila. Então, a Brastemp ela vai produzir a geladeira e ela vai vender, ela vai fornecer esse produto por meio de uma empresa que vai vendê-lo e, enquanto não vende, ele fica lá em estoque. Então, se o cliente chega lá e diz assim, eu quero essa geladeira assim, 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 essa aqui, então eu vou comprar. Tá pronto, é menor lead time, porque o cliente pagou, ele já vai receber o produto dele. Por isso que a gente diz que é o menor lead time de todos, porque o produto já está pronto para entrega. Né? Então, chegar nesse lucro máximo, ele vai exigir que as organizações tenham pelo menos 4 objetivos principais, né? E tudo isso ainda pensando em administração dos suprimentos. Primeiro, prover o melhor serviço ao cliente. O nome disso é eficácia, já falamos sobre isso. Né? Prover os mais baixos custos de produção, eficiência. Né? Prover o menor custo em estoques e prover os menores custos de distribuição. Então, esses objetivos, eles no fim das contas, acabam sendo muito conflitantes com outras áreas, marketing, produção, finanças, porque cada uma tem as suas próprias responsabilidades, que são muito diferentes. Então, vai caber aí ao administrador fazer a gestão, né, de fazer o melhor usando pouco, né, gastando pouco, usando pouco. Cabe ao administrador, então, fazer esse equilíbrio, né, por assim dizer. Senhores, alguém quer fazer alguma colocação? Quer tirar uma dúvida? Então, pois bem, hoje a gente para por aqui, tá? Ainda vamos ter mais uma parte aqui desse primeiro capítulo para estudar, então, como ele é um pouco grande, a gente continua a segunda parte dele na próxima quinta-feira, tá bom? Então, vou encerrar a aula por aqui, gente. Muito, muito, muito obrigado a todos pela presença e a gente se vê
na próxima quinta-feira, gente. Boa noite e bom fim de semana a todos.